Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer mais uma vez podermos compartilhar desta lição maravilhosa, a lição de jovens desse trimestre, na realidade, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que usam essa lição da CPAD, lição de jovens de 18 a 25 anos. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, exatamente. E já de antemão eu queria fazer uma pergunta a você que é professor de jovens. Eu queria lhe perguntar: será que você tem o endereço, os telefones, o e-mail dos seus alunos? É muito importante que nesses dias possamos ter os contatos dos nossos alunos para poder realmente nos comunicar extra escola bíblica dominical. Durante a semana, muitos fazem faculdade, outros trabalham, e muitas vezes nós não temos a oportunidade de estarmos nos revendo. E é importante que nós possamos, assim, de repente, se comunicar através de um torpedo, através do WhatsApp, do e-mail. Isso é muito importante, que você tenha esses dados dos seus alunos e, por que não dizer ainda, fazer uma visita a um dos seus alunos que, de repente, está faltoso, que fez alguma cirurgia e não pode frequentar a escola bíblica dominical. Fica a dica. O tema da lição de hoje vai tratar sobre deixando pai e mãe. Olha aqui a foto de um pai, de um filho, deixando pai e mãe. Eu achei muito interessante, eu quero salientar a síntese da lição, que diz assim: a ordem de deixar pai e mãe não significa desprezá-los, abandoná-los, pois o dever de honrá-los permanece para sempre. Então já fica a dica. O texto que nós iremos estudar está com alguns objetivos. O primeiro objetivo: mostrar que para a construção de uma nova família é imprescindível deixar pai e deixar mãe. Segundo objetivo é saber que o afastamento em relação aos pais deve acontecer nas dimensões geográfica, psicológica e financeira. Então é bom já colocar essas informações. Por fim, há um terceiro objetivo, que é explicar o aparente conflito entre o mandamento de honrar pai e mãe e o de deixá-los para iniciar outro núcleo familiar. É sempre bom o professor ele nortear-se por esses objetivos da lição, para que ele não perca ali, digamos assim, o fio da meada do assunto que ele vai trabalhar ali na escola dominical. Tá bem? Bem, queridos, estamos aqui na primeira parte da nossa lição. O primeiro tópico vai falar sobre o primeiro mandamento, que ele vai dizer aqui o requisito para a perfeita união. E ele vai dizer: toda nova família deve ter características próprias para ter uma união perfeita. E isso é imprescindível para que haja crescimento e uma identidade familiar própria. Então existe uma coisa importante com relação a um dos requisitos, podemos dizer assim, para um novo lar, é que esse lar ele não pode ser totalmente uma reprodução daquilo que vivenciamos com os nossos pais. Até porque ali está tendo a fusão de duas vidas diferentes, distintamente diferentes. Uma jovem e um rapaz que outrora vieram de lares diferentes, tiveram criações diferentes, que precisam ali harmonizar-se e ter as suas próprias características. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. E aí o comentarista ele fala de um termo até filosófico chamado individuação. O que seria a individuação? Ele vai dizer que a filosofia chama de individuação o fenômeno através do qual um organismo se singulariza dentro da espécie, sem abandonar as características comuns dos seus pares. Note bem, precisamos e somos, na realidade, seres humanos singulares. Nós somos diferentes uns dos outros nos gostos, na maneira de enxergar as coisas, na maneira de perceber as coisas. E não quer dizer com isso que eu não deixo de ser cristão, não deixo de ser humano, não deixo de ser alguém que de fato tem pretensões semelhantes à do meu cônjuge, de forma alguma. Mas é muito importante que a relação a dois ela respeite a individualidade do outro. Então é importante, até você que é professor de jovens, talvez você já seja casado ou não,
mas é importante salientar que na vida a dois é um aprendizado constante. Nós vivenciamos a oportunidade de estarmos aprendendo com o cônjuge e o cônjuge aprendendo conosco. Claro que em muitas circunstâncias precisamos aceitar as diferenças de um cônjuge. Muitas vezes a gente não vai fazer da mesma forma, a gente não vai comer a mesma comida que de repente aquele cônjuge gosta, mas nós iremos respeitar. É importante salientar que numa vida a dois se respeite a individualidade daquele companheiro ou companheira. E por isso é importante essa questão da individuação. O fato de eu ter aspectos um tanto diferentes da minha esposa não quer dizer necessariamente de que eu seja uma pessoa averso ou aversa a ela. E ele vai falar uma questão de uma menção que tem na Bíblia. Ele vai citar um texto de Jó 39, que diz assim, 39 versículo do 1 ao 4, nunca mais tornam para elas. Ele está tratando aqui justamente de um texto que muitas vezes as cabras montescas, quando dá à luz, os seus filhotes, muitas vezes os seus filhotes procuram outros montes, outros rumos, e vai viver a sua própria vida. E aí já fica uma dica não somente para os jovens, mas para os pais dos jovens. Talvez esteja assistindo esse vídeo, esse nosso canal, algum pai, que nós criamos filhos para a vida. Nós não criamos os filhos para nós. E muitas vezes há um problema, uma problemática. Muitas vezes os pais querem criar os filhos para viverem totalmente para si, para viverem ali no seu ninho, só que na realidade nós criamos os filhos para que eles possam serem emancipados. A verdadeira criação e a verdadeira educação é aquela educação que promove a oportunidade dos filhos andarem com seus próprios pés, a comerem com suas próprias bocas, a manusearem com suas próprias mãos. Então o propósito, na realidade, da criação, da educação dos nossas crianças, adolescentes e jovens é promover nela essa independência. Claro que não é uma independência irresponsável ao ponto de esquecer-se dos seus parentes, não, mas é a oportunidade dessas pessoas poderem ter essa individualidade, essa vida, trazendo princípios importantes que aprenderam com os seus pais. Olha como é importante essa temática. E aí ele vai falar sobre o alcance, o comentarista. Qual é o alcance desse deixar pai e mãe? Porque a Bíblia fala que o versículo, aqui está na lição bíblica em classe, texto bíblico, Efésios capítulo 5, versículo 31, diz, porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois, uma só carne. E aí onde está? Em que aspecto o homem deve deixar os seus pais, a mulher deve deixar os seus pais? E aqui o comentarista fala sobre três aspectos. O primeiro é o afastamento geográfico, o segundo é o afastamento psicológico e o terceiro é o afastamento financeiro. Notem bem que o afastamento geográfico, obviamente, diz respeito a sair de fato do lar dos pais, de sair da casa dos pais. É imprescindível que o recém-casado ele tenha essa privacidade para começar uma nova vida, para começar um novo ambiente familiar. Claro, ele vai receber visita dos amigos, dos pais, dos demais parentes, mas ele precisa da sua privacidade. Isso é fundamental, por isso que você, jovem, se organize, se prepare para que tenha um início de casamento já organizado. Talvez alguns jovens dizem, meu querido irmão, estamos em crise, o país está numa crise terrível. E lá em casa, na laje, tem uma laje, a gente quer fazer uma casa independente em cima da casa dos nossos pais. Tudo bem, você vai ter uma casa, um lugar lá em cima só seu. Ou então outros dizem, não, mas o terreno da casa dos meus pais é grande, eu posso construir uma casa ali lá, tranquilo, desde que vocês estabeleçam esses limites onde os seus pais de fato podem interferir, Então é importante que você tenha o seu lugar, onde você tem a sua privacidade, fecha-se as portas e vocês estão ali totalmente na sua privacidade para conversar, para vivenciar uma vida a dois. Muito importante salientar isso.
Então seria o afastamento geográfico. O segundo afastamento é o psicológico, ou seja, a adolescência e a juventude, ou até mesmo o período de namoro e noivado, já deve servir para uma preparação para uma vida longe dos pais, até porque os nossos pais não estarão vivos a vida toda, claro, isso pode acontecer. Então nós precisamos estar psicologicamente, de certa forma, já preparados ou se preparando para viver distante dos pais. Tem pessoas que não conseguem dormir fora de casa porque sente saudade do pai e da mãe, e olha que esse é um jovem de já 25, 30 anos, então vai ficar difícil quando casar. Então essa capacidade psicológica, emocional de conseguir afastar-se, isso é muito importante até para a resolução de problemas. É terrível ouvirmos saber que jovens da igreja, de repente casados, recém-casados, tiveram um certo desentendimento, e aí de certa maneira que a moça, a recém-casada, a esposa, disse: hoje eu vou dormir na casa da minha mãe, e de repente vai e volta para o quarto onde ela era solteira dormir. Bem, isso não é admissível, não é correto. Na realidade, eu queria deixar claro para vocês que pretendem casar, que o casamento não é namoro, é muito mais do que namoro. No namoro, muitas vezes, o casal de namorados discutem, tem algum desentendimento, cada um vai para a sua casa, depois um telefona para o outro e aí conseguem se resolver. Bem, no casamento não é assim. Se houver muitas vezes algum problema, alguma dificuldade, precisa ser resolvido ali, dentro da casa, dentro do lar. E precisa ser pensado antes de dormir ali e ser tratado isso demonstra maturidade emocional, maturidade também, por que não dizer, espiritual. Então é importante também esse afastamento psicológico. Por fim, ele vai dizer que há um afastamento financeiro. Claro, aqueles que casam, eles precisam ter já organizado o seu orçamento familiar, eles precisam estar prontos para conviverem financeiramente com seus próprios recursos. É claro que ele não possa aceitar uma ajuda de um parente, até mesmo dos pais, tudo bem, mas ele não pode depender, não é conveniente essa dependência. É importante que o jovem se prepare para essa emancipação financeira também. E, por fim, no terceiro tópico, vai tratar sobre conflito entre esses dois mandamentos. Primeiro, o de honrar pai e mãe, que inclusive está também em Efésios capítulo 6, versículo 1. E o outro de deixar pai e mãe, que está no capítulo anterior, capítulo 5, versículo 1. E aí, como é que podemos conciliar esses dois mandamentos? Bem, o fato de eu deixar meu pai e deixar minha mãe não implica em desonrá-los, não implica em deixá-lo, ou abandoná-lo, ou totalmente me eximir da minha responsabilidade como filho. Não é isso. A questão de deixar aí, como nós já falamos, é essa emancipação que você precisa ter, que eu preciso ter, mas que ao mesmo tempo eu devo honrar, porque é mandamento bíblico: honra pai e mãe, para que te vás bem e tenha longos dias de vida sobre a terra. Então, se você quer viver mais do que seu pai e sua mãe, é melhor você honrá-los, amém? Então, que Deus abençoe a todos. Isso é apenas um breve relato, algumas dicas que nós deixamos para os professores dessa faixa etária de jovens, e que compartilhem esse canal que é justamente Minutos de Educação Cristã na Web. Que Deus abençoe e até a próxima.